Olá, amigos do Centro Espírita Irmãos do Caminho. É um prazer mais uma vez estar com vocês, hoje não pessoalmente, mas de forma virtual, em virtude da pandemia e da quarentena resultado dessa pandemia. Mas, de toda forma, são novos mecanismos, novos instrumentos que permitem a evangelização, permitem a divulgação da doutrina espírita. E é muito interessante porque é uma forma de chegar na casa de cada uma das pessoas. E a internet permite também, ao contrário de uma palestra presencial, que depois a pessoa possa, se ela achar interessante, ela ver mais uma vez a palestra, ouvir novamente, pegar algum detalhe que não ficou claro e até interagir com o palestrante passados meses ou anos de proferida palestra. Então são novos mecanismos, novos meios. Penso que todos os centros espíritas, como outras instituições religiosas e não religiosas, estão revendo a sua forma de encontrar o seu público, acessar o maior número de pessoas possível. Então, é legal a gente estar com essa forma de conversa. E falar em conversa, o nosso tema de hoje é obsessão e auto-obsessão. E obsessão é um tema muito recorrente nos centros espíritas. E a gente tem que entender primeiro o que é uma obsessão. Sempre a gente tem que partir dos conceitos, porque a gente entendendo o conceito, fica mais fácil da gente trabalhar depois com todas as ideias que decorrem dele. Obsediar ou obsessão é a ação, de acordo com o Espiritismo, é a ação persistente, maligna de um espírito sobre uma pessoa. Então ela é persistente, ela não é eventual e ela tem um caráter prejudicial, caráter maligno. Pode ser um caráter maligno intencional, o espírito quer fazer mal, ou pode ser acidental. A pessoa pode obsediar outra, um espírito pode obsediar uma pessoa, e nessa obsessão ele não quer causar mal. Mas o simples fato dele estar em desarmonia, o simples fato dele estar em desequilíbrio, o simples fato dele estar tão próximo com a sua vítima, ainda que seja pelos mais variados motivos, a pessoa pode desenvolver sintomas que são prejudiciais e atrapalhar a vida dessa pessoa. Eu posso citar um exemplo bem interessante, que foi o que aconteceu com Divaldo Pereira Franco, quando ele ainda era adolescente. O seu irmão havia desencarnado. E a partir do desencarne do seu irmão, no dia do velório do desencarne do irmão do Divaldo Pereira Franco, palestrante espírita internacionalmente renomado, já atendeu mais de 30 mil crianças que passaram pela sua mansão, Mansão do Caminho. Então é uma pessoa assim fantástica, mas hoje está com 92 anos. Quando ele era jovem, bem jovenzinho, no velório do seu irmão, ele perde a faculdade de andar, ele não consegue se equilibrar pelas próprias pernas. Passam-se meses, quando se recebe a visita de uma espírita vinda da capital, Salvador. Divaldo era de Feira de Santana, interior da Bahia. E ela diz que o problema do menino, do Divaldo, falando com a mãe dele, não era físico, mas era espiritual. Porque o irmão desencarnado havia encontrado no Divaldo uma afinidade fluídica para que ele pudesse se aproximar do irmão e, se aproximando do irmão, convivendo com o irmão, ele desencarnado tivesse um benefício, se sentisse melhor. Mas, em compensação, o encarnado sentia todos os reflexos do mal que aquele espírito carregava do seu desencarne. E por isso Divaldo não conseguia andar. Então seu irmão o obsediava, ação persistente, de resultados desastrosos, maléficos, sem ter a intenção de causar mal ao Divaldo. Foi somente depois de uma oração, de um passe, quando o irmão do Divaldo foi encaminhado pela espiritualidade, é que o Divaldo
voltou a andar e a partir dali começou a estudar mais o Espiritismo, depois foi para Salvador e se tornou essa figura querida e mundialmente conhecida que nós temos hoje. Então, obsessão, repetindo, é a ação pertinaz, né? Ela é dioturna de um espírito sobre uma pessoa, a ponto de causar prejuízos na vida desta pessoa. Então, o mentor espiritual não obsedia, porque mesmo ele tendo uma ação pertinaz, ele não impõe a sua vontade sobre o seu mentorado. Ele não faz isso. Ele está ali para sugerir, ele está ali para conviver, ele está ali para orientar, mas de forma nenhuma ele está ali para se impor. O obsessor não. O obsessor ele quer se impor, ele não quer que o seu obsediado, a sua vítima, exerça o seu livre-arbítrio. E a outra coisa é essa ação persistente e maléfica. O Emmanuel convivia com Chico Xavier, famoso médium mineiro de Pedro Leopoldo, que depois viveu e faleceu em Uberaba, durante praticamente toda a vida de encarnado do Chico. Mas a sua ação nunca foi maléfica. Então tem que ter essas duas características. E essa obsessão pode se dar pelos mais variados motivos. Pode ser porque o espírito tem inveja da pessoa. Pode ser porque o espírito quer se vingar daquela pessoa. Pode ser porque o espírito ele ama aquela pessoa, quer ficar perto dela, mas os seus ciúmes acaba criando uma série de dificuldades, o seu apego acaba gerando uma série de dificuldades para sua vítima. No caso, por exemplo, do Divaldo, né, o bem-estar que o espírito sente na presença do encarnado faz com que ele não se afaste, mas com isso o encarnado sofre as consequências. Nós também temos uma outra característica, que é a obsessão pelo vício. Uma pessoa, quando desencarna, ela já não tem mais acesso ao seu objeto de prazer. Então, por exemplo, o espírito de uma pessoa que é viciada em bebida alcoólica, ele não consegue mais, como todos nós sabemos, beber a sua cachaça, a sua cerveja, o seu vinho, a sua vodka. Mas ele pode auferir o prazer da bebida através do vínculo com o encarnado que bebe. A mesma coisa pode se dar com sexo, a mesma coisa pode se dar com outros tipos de droga. Então, a pessoa ela se vincula com alguém que tem prazer com o mesmo vício que ele tinha quando ele era encarnado. Então, é por isso que o vício ele é tão difícil da pessoa viciada se libertar. Além das próprias conexões neurais, que existe um sistema de recompensa no cérebro da pessoa utilizando certas substâncias, você ainda tem o reforço dos desencarnados que também oferem algum tipo de vantagem obsediando uma pessoa viciada. E por mais firme que seja a vontade do sujeito em se livrar do vício, ainda ficam aqueles irmãozinhos que são viciados, que não querem que aquela pessoa se fique saudável, progrida, porque senão eles perdem o seu acesso à substância ou à prática que os torna felizes. Então olha a dificuldade que é isso. E obsessão, na visão espírita, as pessoas acham muito comum, numa visão praticamente leiga, que o espírito é malvado, o encarnado é bonzinho e o encarnado é vítima da ação desses espíritos maus. Mas na prática, ninguém é anjo. Ninguém é inocente nessa história. Via de regra, claro que a gente está fazendo uma generalização. Existem exceções. Tudo que a gente fala, tem que pensar, tem exceção. Mas, de forma geral, o encarnado, ele contribui para a sua obsessão. Porque também ele, encarnado, encontra naquela obsessão uma dinâmica que dali ele tira alguma vantagem. Como é o caso, por exemplo, da questão do vício. Mesmo encarnados hoje, que em outras encarnações
prejudicaram aqueles irmãos que hoje são seus obsessores, eles encontram algum benefício sofrendo as obsessões perante o remorso que inconscientemente eles carregam dentro de si. Por isso que, por mais que um centro espírita, por mais que um tratamento seja efetivo, ele só funciona se o encarnado fizer a parte dele. Se o encarnado não contribuir, não tem como, porque existe uma esfera chamada livre-arbítrio. Então, nem Deus ultrapassa essa cerca que nós temos do nosso terreninho das nossas decisões. Deus nos deu a propriedade de nós mesmos. A única coisa que Deus, ele voluntariamente abriu mão da sua onipotência é quando ele nos deu o livre-arbítrio. Ali ele disse, bom, vocês já são crescidinhos, vocês já são inteligentes, vocês têm que aprender com as próprias escolhas, eu não me meto na decisão de vocês. Esse cercadinho chamado livre-arbítrio, ele é respeitado por Deus, é respeitado pelos bons espíritos e é respeitado também pelos espíritos obsessores. É que nem aqueles filmes de vampiro, que a pessoa só entra, o vampiro, né, nessa mitologia do terror, o vampiro ele só entra na casa onde ele é convidado. O vampiro ele não pode invadir uma casa. Vejam esses filmes de terror e vejam que interessante. Ele tem que ser convidado pelo dono da casa para poder entrar. A nossa mente é a nossa casa. Ali está o nosso patrimônio, os nossos desejos, os nossos valores, as coisas que são os nossos amores, as nossas dores, as nossas memórias, o que tem de mais precioso. O obsessor só pode interferir na nossa mente se nós o convidarmos para entrar. Esse convite pode ser consciente, quando nós optamos por ter uma vida que traz afinidade com espíritos extremamente dementados, ou pode ser inconsciente, quando nós carregamos dentro de nós mecanismos de fuga, mecanismos de remorso, que acabam permitindo que esses espíritos se sintam convidados a entrar na nossa casa mental. Diferente daquela visão clássica da teologia da possessão demoníaca, onde a figura do demônio nunca foi uma pessoa. A figura do demônio como a figura do anjo, lembrando, né, que os demônios na mitologia bíblica são anjos do mal, são anjos, mas são anjos voltados para o mal, anjos voltados para a revolta. Eles nunca foram homens, nem nunca serão. Eles nunca serão humanos, nunca terão um corpo de carne e osso, segundo a teologia cristã. Mas eles são voltados eternamente para o mal. Então, quando existe, por exemplo, a possessão demoníaca, eles invadem o corpo de uma pessoa e tomam posse do corpo dela, desalojam o espírito da pessoa. Então são aquelas cenas clássicas que a gente vê, né, naqueles filmes terríveis de terror, que são as possessões demoníacas, que aí tem padre exorcizando, o capeta dando cor do padre, é uma maravilha. No Espiritismo, nós não temos a figura da possessão e nem a figura do demônio. Na verdade, o que nós temos, os espíritos são seres humanos. A diferença entre nós e os espíritos é que nós estamos provisoriamente num corpo de carne. Um dia a gente vai ter que devolver esse corpo para a natureza, e aí seríamos espíritos desencarnados. E eles, espíritos desencarnados, em algum momento da sua trajetória evolutiva, vão ter que retornar para a Terra, em corpos físicos, para dar continuidade ao seu processo evolutivo. Então, ao contrário da figura dos anjos, né, sejam os anjos celestiais ou os anjos infernais, para o Espiritismo não existe anjo, existem espíritos que já foram homens. No caso dos anjos celestiais, foram seres humanos que se tornaram tão bons, tão inteligentes, tão prudentes, tão perfeitos,
que agora habitam as mais altas esferas e continuam progredindo. No caso dos anjos infernais, são pessoas que, ou por ainda estarem no começo da sua evolução, são muito instintivas, muito vingativas, muito voltadas para a materialidade, muito viciosas, ou são espíritos que já têm dotados de grande inteligência, mas preferem viver ainda chafurdados nos seus sentimentos mais primitivos. Mesmo estes espíritos estão fadados ao progresso, porque sendo seres inteligentes, eles não podem se furtar do processo de aprendizado baseado na tentativa e erro, na busca de felicidade. Mesmo essa ilusão que eles vivem de poder, de materialidade, de vício, com o passar dos anos, das décadas, dos séculos, ela vai saturando, ela vai incomodando. E aí eles procuram um conforto, uma melhoria. Reencarnam novamente, resgatam seus erros, são provados em novos desafios e progridem. Então, para o Espiritismo não tem possessão no sentido de arrancar uma pessoa do corpo e a outra habitar este corpo. Não existe demônio. O que existem são pessoas desencarnadas. E nós temos o poder de aceitar ou rejeitar a ação dessas pessoas. Mas aí entra um fato muito interessante, que o pior obsessor de todos não são os outros. O pior obsessor somos nós. Porque se tudo começa na nossa casa mental, se tudo passa pelo desequilíbrio, desalinho dos nossos sentimentos, das nossas emoções, daquilo que desejamos, dos nossos pensamentos, aí é que está o problema. Nós somos, com os nossos pensamentos contínuos, frequentes, maléficos, acabamos desenvolvendo processos tão dolorosos, tão doentios, que atraímos para nós todos os outros espíritos em desequilíbrio, da mesma forma que uma ferida atrai todo tipo de inseto, por causa do seu mau cheiro. Os nossos pensamentos, eles não têm só imagens, eles têm sons, eles têm cheiro, eles têm forma. No mundo dos espíritos, o nosso pensamento ele é criativo. Aqui na Terra, por exemplo, uma doença psicossomática, ou seja, uma doença derivada do nosso pensamento, pode demorar anos para se instalar em virtude das nossas dificuldades. No mundo espiritual, não. Você pensa, aquilo se realiza. Então, quando nós encarnados pensamos, apesar da nossa matéria não ter nenhuma, muitas vezes não aparecer nenhuma diferença, é como se fosse aquele balãozinho que a gente vê nas histórias em quadrinho, que é totalmente legível para os espíritos. Quantas vezes as pessoas elas se enredam nas próprias pernas? Quantas vezes, por exemplo, como diz o Livro dos Espíritos, 2 males que são causados pelo próprio indivíduo, que não tem correspondência, muitas vezes, no mundo dos fatos: o ciúme e a inveja. Quantas vezes a pessoa que é ciumenta sofre por algo que não existe? Quantas vezes a pessoa que é invejosa, ela traz para si um inferno, em vez de satisfazer com aquilo que ela tem, com aquilo que ela é? São as auto-obsessões. E essas são de tão difícil tratamento, porque requer da pessoa humildade de se reconhecer doente, de se reconhecer em desequilíbrio e vontade para procurar a respectiva cura, o respectivo tratamento. E nesse ponto, a casa espírita, ela é de grande auxílio. Porque a casa espírita, ela tem um tratamento baseado na experiência vinda da revelação dos espíritos.
Veja, a casa espírita não tem por pretensão, no chamado atendimento fraterno, concorrer com o psicólogo, concorrer com o psicanalista, concorrer com o psiquiatra, com qualquer área da saúde. Essas áreas são todas respeitadas e estão na Terra para o alívio dos seres humanos. Mas a casa espírita, ela traz a possibilidade da terapêutica espiritual, porque ela olha para nós não só na foto desta encarnação, ela olha para cada um de nós de acordo com todo o álbum de fotografia. Ou seja, nós, enquanto seres imortais, que tivemos várias vidas e teremos outras tantas, e que hoje estamos nessa condição, mas somos muito mais do que isso. Então, nesse ponto, o atendimento fraterno, ele pode até utilizar ferramentas da psicologia, pode até utilizar ferramentas de inúmeros tipos de terapia, mas a grande terapêutica que baliza o atendimento é olhar para o ser humano enquanto alma imortal destinada à eternidade, que é pautada por leis, que são as leis morais, terceira parte do Livro dos Espíritos, que são leis que regulam o comportamento e as consequências da vida espiritual. Baseado, calcado nisso, nós trazemos uma saúde espiritual que acaba se refletindo no convívio familiar, no convívio profissional, nas nossas ações, até na nossa saúde física. Daí a importância do tratamento na casa espírita. O atendente fraterno, essa pessoa que acolhe e que orienta os irmãos que estão ali procurando solução para suas dores, ele não precisa entender de psicologia. Se entender, ótimo, é uma ferramenta a mais. Ele não precisa entender de medicina. Se entender, ótimo, uma ferramenta a mais. Mas, com certeza, ele tem que ter a sensibilidade de entender a alma humana de acordo com os postulados da doutrina espírita. Porque quem procura a casa espírita, procura isso. Está ali, centro espírita, agremiação espírita na parede da casa. O que as pessoas procuram ali? Espiritismo. E o espiritismo tem inúmeras formas de conversar com essas pessoas, dialogar com elas, acolhê-las e direcioná-las. Porque muitas vezes quem está imerso no problema não consegue enxergar que aquele problema tem alternativas, que existem formas de solucioná-lo. Porque quem está de fora olha do ponto de vista racional. Quem está vivendo está totalmente tomado pelas emoções. Muitas vezes não tem discernimento. Esse discernimento é dado por quem está de fora e no centro espírita é dado a luz do Espiritismo. Obsessão não é algo que se instala e fica por toda a eternidade. Obsessão é uma necessidade nossa de entendermos que não estamos bem e que precisamos nos reformular. Os espíritos que nos obsediam são sintomas de algo em nós que se encontra precisando de auxílio. Procuremos, então, a profilaxia espírita. Leitura do Evangelho, depois que passar o período de quarentena, ir às palestras, tomar passe. Infelizmente, tem muitas casas espíritas que as pessoas só vão para tomar passe. Elas já chegam no final das palestras. E muitas vezes é a palestra que desliga certas tomadas mentais que fazem com que a pessoa continue sempre girando em círculo. Então, assistir palestra, tomar passe, fazer evangelho no lar, ter leituras edificantes para encontrar o caminho para fora do prédio do desequilíbrio. Meus amigos,
Meu nome é Jefferson Bellomo, prazer estar com vocês, obrigado por mais essa oportunidade e que possamos, nessa época de quarentena, dedicar à meditação saudável, à oração, à convivência respeitosa em família e também cultivar os valores da nossa alma. Fiquem com Deus, até a próxima, um grande abraço.